Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e eu gosto de uma polêmica. Nossa, como eu gosto de uma polêmica nesse canal, principalmente quando o assunto é série. Já fiz um vídeo de polêmica há um tempo atrás, acho que foi no mês passado, voltado para os fãs de Friends, que foi dando a minha opinião, meus argumentos para falar se o Ross traiu ou não traiu a Rachel. Se você é fã de Friends e não viu esse vídeo, ele é obrigatório para você, o link tá aqui no card, vai lá ver depois que você terminar isso aqui, porque se você chegou aqui é porque você provavelmente é fã de How I Met Your Mother, e como você viu na capa e no título desse vídeo, eu vim falar a minha opinião se eu prefiro o Ted com a Robin ou o Ted com a Tracy, que é aquela série How I Met Your Mother, o Ted contando para os filhos dele como é que ele conheceu a mãe, que é a Tracy, mas passa a série inteira, né, pelo menos uma boa parte aí, falando o quanto ele era apaixonado pela Robin. Então sempre teve essa treta entre os fãs da série e eu vim aqui deixar a minha opinião, que algumas pessoas já sabem, quem já tá um tempinho mais aqui no canal, sabe qual é a minha opinião, mas para eu poder fazer isso, eu preciso dar spoiler da série. Eu vou falar um pouquinho sobre o final, sobre algumas coisas que aconteceram que são importantes. Então se você ainda não assistiu a série e não gosta de spoiler, ou se você tá assistindo e ainda não chegou no final e não gosta de spoiler, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, pula para um outro vídeo, vai lá assistir o de Friends, porque não tem como eu dar a minha opinião, os meus argumentos que são importantes para embasar a minha opinião, sem falar de alguns acontecimentos importantes da série. Então, tome cuidado, esteja avisado. Agora, se você ainda tá assistindo e não liga pra spoiler, se você não assistiu e não liga pra spoiler, se você já assistiu, fica por aqui e veja quem que eu prefiro com o Ted, a Tracy ou a Robin. E eu quero que você deixe nos comentários também quem que você prefere, que casal você prefere, Ted com Tracy ou Ted com Robin. E antes de eu começar a falar a minha opinião, vocês perceberam na minha camiseta linda que inclusive todos os vídeos dessa semana foram gravados com essa camiseta, porque foram todos gravados no mesmo dia, mas, mano, olha que foda, isso aqui é bordado. E quem tá fazendo essas camisetas? A Bia, minha esposa, mano, só camiseta sensacional, tem coisas de série, tem coisas que fazem referências à série também, como por exemplo, essa camiseta aqui com as letras de Friends, que acabou de sair, inclusive, e você também pode fazer a sua camiseta, inclusive ela já tem uma encomenda pra fazer de How I Met Your Mother, por exemplo, que é aquela imagem do Ted com a Tracy embaixo do guarda-chuva amarelo. Ela provavelmente vai fazer isso também, só tá acertando alguns detalhes aí com o cliente que pediu. E quando estiver pronta, ela vai postar lá na página do Instagram que ela criou e tá aceitando encomendas por lá. Inclusive, é só seguir, tá aqui embaixo, @mariapontilhada. Já tem alguns trabalhos dela lá e conforme os pedidos vão saindo, ela tá postando por lá. Então, mano, segue lá, fica por dentro, chama ela no direct, faz a sua encomenda também. Pode pedir de qualquer série, pode pedir de outras coisas também, mas como o canal é de série, pede alguma coisinha de série da sua série preferida, um desenho, uma frase, alguma coisa do tipo, e fala que você chegou por lá através aqui do canal Minha Vida é uma Série, pra ela poder saber que a gente tem força aqui no YouTube. Mas agora sim eu vou falar a minha opinião e eu espero de coração não ser muito xingado aqui nesse vídeo. O argumento de muitos fãs que preferem com a Tracy, e é muito óbvio, é que o nome da série é Como Eu Conheci a Sua Mãe, ou seja, é o Ted falando pros filhos dele como ele conheceu a Tracy. Então, né, a série é sobre a Tracy, o Ted tinha que terminar com a Tracy. Eu discordo, então já falo pra vocês logo de cara que é óbvio que eu prefiro o Ted com a Robin. Calma, não me odeiem ainda, espere um pouquinho, daqui a pouquinho vocês me odeiam, mas espere um pouquinho para eu falar o porquê que eu prefiro ele com a Robin. Não é que eu odeio a Tracy, eu amo a Tracy e eu acho muito fofo o casal dela com o Ted e tal, eu gosto deles dois juntos, mas eu prefiro o Ted com a Robin, tá? Não é que eu odeio o outro casal, a gente pode gostar de dois, qual o problema? Eu também gosto da Robin com o Barney, eu gosto muito, eu acho um casal cheio de química e muito legal, assim, os momentos que eles ficaram juntos, mas pro final da série eu prefiro que ela termine com o Ted, assim como aconteceu no final original. Pra quem não sabe, teve um final alternativo que a Robin ficou com o Barney e tal, ninguém morreu, ficou todo mundo junto, final feliz, que muita gente queria. Mas o final original não foi bem isso que aconteceu. A Tracy ficou doente, morreu e passou alguns anos já, o Ted continuou criando os filhos deles dois sozinho. E aí, depois de muito tempo, a Robin já tinha sido muito bem sucedida na carreira, o Ted resolve pedir a bênção dos filhos para poder ir atrás dela, ele vai, leva a trompa azul e termina de uma forma icônica, como aconteceu no comecinho da série lá no primeiro episódio, né, ele mostrando a trompa e ela lá na janela com os cachorros. Mas aqui eu trabalho com fatos, e qual que é o fato principal? A série se chama Como Eu Conheci a Sua Mãe, mas isso é só o título. Ele passa 9 temporadas falando o quanto ele amava a Robin, tanto que isso é um ponto, né, bem observado pelos filhos dele. Que a Penny, que é a filha, né, ela até fala, né, você fala que essa história é como conheceu a mãe, mas você mal cita ela na história. Essa história, na verdade, é como você foi e ainda é apaixonada pela tia Robin e tal, não sei o que, você quer a nossa bênção pra ir atrás dela e tal. E ele até brinca, fala, não, você entendeu tudo errado, você tá de castigo. É um final muito engraçado e que eu gosto, né, dessa discussão deles e tal. Mas é a verdade.
Ele passou a história inteira. Por que ele não começou falando do casamento da Robin e do Barney? Ele não precisava falar como é que se conheceram e tudo isso. Senão ele teria contado a história desde quando ele conheceu o Marshall e a Lily, coisa que ele não fez. Ele falou em alguns momentos, teve flashbacks e tal, mas a história começa quando ele conheceu a Robin. Ou seja, a série é sobre a Robin, por mais que o título seja Como Eu Conheci a Sua Mãe. Foi só pra despistar, só isso. Porque pensa você, se você fosse contar a história para seus filhos de como você conheceu a mãe deles, ou se você fosse contar para seus filhos como você conheceu o pai deles, em que mundo que você começaria contando essa história falando de como você conheceu sua ex? Não faz sentido. Então a história nunca foi sobre a Tracy, a série nunca foi sobre a Tracy. O casal real da série sempre foi o Ted e a Robin, por mais que teve vários desvios no meio desse caminho. Fora que a Tracy ela era perfeita demais, mano. Não existe. Eu não conheço nenhum casal assim, e eu acho que nenhum casal na história daria certo se eles fossem tão iguais. Não é que eles eram almas gêmeas, não é que eles se completavam. Eles eram, tipo, irmãos gêmeos. Eles dois eram como se fosse a mesma pessoa em universos paralelos. Porque até as manias de colecionar moeda e de colocar luva pra dirigir, os dois eram iguais, mano. Não faz sentido, mano. Nenhum casal é tão igual assim em tudo. Então era perfeito demais. E não é algo que eu gosto de ver, pelo menos não esse tipo de série. Eu gosto de ver um negócio muito mais próximo da realidade. E na realidade, na vida real, a gente fica com pessoas que são diferentes da gente, que têm os defeitos, que têm qualidades, mas que são diferentes dos nossos e que nos completam, ou que a gente aprende a gostar e tal, a gente se encaixa, a gente se entende e tal. Tirando a profissão que o Ted é arquiteto / professor e ela é musicista, eles não têm nenhuma diferença, cara. Então, assim, é muito igual, é perfeito demais para que eu engolisse essa história. Talvez o fato de eu saber que ela ia morrer no final, muito antes, porque me deram um spoiler, talvez isso tenha estragado de eu me apegar a Tracy. Pode ser, mas eu acho que mesmo assim a minha opinião não ia mudar. Eu sempre gostei do Ted com a Robin. E mesmo que a Tracy sempre foi a perfeitinha e tal, e muito igual, a gente sabe que o Ted nunca amou ela do mesmo jeito que ele amou a Robin. Ele fez muita coisa pra Robin, ele deixou muita coisa pra trás por ela, coisa que ele nunca fez pela Tracy. Claro que ela aceitou tudo do jeito que ele era e tal, e ela realmente gostou dele, e ele, não tô falando que o amor dele por ela não foi real, mas lá no fundo eu acho que ele nunca deixou de gostar da Robin. Então por isso eu concordo com o final, eu acho muito legal. Claro que eu não queria que a Tracy morresse, mas para pensar, a Tracy, antes do Ted, naquele episódio que fala sobre ela e tal, que é o nome do episódio é Como Eu Conheci o Seu Pai, que é toda a história da Tracy, ela teve um namorado que foi o Louis, se eu não me engano, e tipo, ele era o perfeito pra ela, sabe? Ela amou ele de todo o coração, só que ele, infelizmente, se eu não me engano, ele sofreu um acidente e morreu, e deixou ela por muitos anos nesse limbo, assim, tipo, de tentando entender, sofrendo todo esse luto que ela teve por ele. Então, assim, pra mim, o verdadeiro amor da Tracy era o Louis, e o verdadeiro amor do Ted é a Robin. Só que como o Louis morreu e a Robin tava com o Barney, né, seguiu com a vida e não deu certo com o Ted, porque eles queriam coisas muito diferentes, ele queria família, ela queria carreira, então o Ted encontrou a Tracy encontrou o Ted, e os dois eram tão iguais e tão perfeitos um pro outro, estavam no momento que precisavam seguir com a vida, e foi um momento oportuno. Então eles seguiram com a vida, formaram uma família, se amaram dentro do tempo que eles estiveram juntos ali, mas a Tracy morreu, e colocando uma vida após a morte, aí ela foi viver com o verdadeiro amor, que é o Louis, e o Ted conseguiu a família que ele queria, com os filhos, e foi atrás da Robin, que é o verdadeiro amor dela, que também já tinha conseguido o que ela queria na vida, que era a carreira. Então eles precisavam continuar a vida a partir dali. Ela tinha conquistado a carreira, ele tinha conseguido a família, agora sim, finalmente, eles poderiam ficar juntos, porque eu acho, posso estar errado, vocês podem discordar de mim, mas pra mim a Robin também sempre amou o Ted. A diferença é que ela foi criada de um modo diferente, o amor pra ela era diferente. Então ela sempre achou que não podia depender de um cara, que ela tinha que seguir a carreira dela, que a carreira dela era mais importante, porque ela largou tudo na vida dela no Canadá pra vir atrás da carreira dela. Então isso era a coisa principal que ela tinha na vida. E ela estava totalmente certa, se aquela era a prioridade, ela tinha realmente que ir atrás, e ela foi. Mas agora ela já tinha conseguido, então não tinha mais por que ela ficar assustada de não conseguir alcançar o auge da carreira dela, porque ela já estava lá. Então agora sim, ela finalmente poderia se abrir e conseguir demonstrar e dar o amor que o Ted merecia e que ela queria dar o tempo todo, mas não conseguia. Esse é o meu ponto de vista. E daqui, eu gravando um vídeo antes de vocês assistirem, eu consigo escutar algumas pessoas falando: mas a Robin, na verdade, amava o Barney. Eles eram um casal muito melhor. Casal melhor eu acho que é relativo. Agora, se ela amava o Barney ou não, será? Vamos analisar. Eles começaram a namorar, ela não queria ficar com ele. Ela estava sentindo uma atração por ele, mas ela não queria.
Tanto que quando ela descobriu que o Barney queria ficar com ela começou a desviar, começou a fazer algumas coisas e tal, pra que ele não ficasse com ela. Vocês lembram disso? Mas aí o Barney foi insistindo e tal, não sei o que, aconteceram algumas coisas, a Lily e o Marshall assim, meio que se intrometeram ali e tal, e conseguiram fazer eles ficar juntos, e eles ficaram juntos durante uma temporada ali mais ou menos. Mas aí os dois se estressaram tanto que eles terminaram, ou seja, terminaram pela primeira vez. E aí os dois foram seguindo com a vida e tal, as coisas foram acontecendo, e aí em determinado momento eles ficaram juntos de novo. O problema é que os dois estavam comprometidos, ele com a Nora e ela com o Kevin. Lembra do psicólogo e tal, e a Nora que era amiga de trabalho da Robin e tal. E aí eles ficaram juntos e aí combinaram de cada um terminar com seus respectivos namorados. E aí o Barney foi lá e terminou com a Nora, e a Robin terminou com o Kevin pra ficar com o Barney? Não. Ou seja, terminou com ele no ano passado e não terminou com o Kevin pra ficar com ele. E, como se não bastasse, depois de algum tempo e tal, o Barney fez todo um plano pra ela se apaixonar por ele e pra ele pedir ela em casamento. Foi um pedido lindo, sensacional e emocionante. E eles finalmente ficaram juntos. Mas quando chegou no casamento, ali na última temporada, ela teve dúvidas se queria realmente ou não casar com ele. Tudo bem que é aquele medo de toda noiva e tal, todas se desesperam e é normal. Beleza, pode até ser. Mas por um breve momento ali, ela achou que deveria estar com o Ted e não com o Barney. Terceira vez que eu acho que ela demonstrou que não ama o Barney tanto assim quanto as pessoas pensam. Mas beleza, passou, casaram, e depois de 3 anos de casados, muito por causa da carreira dela, que foi o que sempre impediu dela de ficar com o Ted também, por causa de tudo isso e das brigas que aconteceram, ela se divorciou do Barney. O Barney também se divorciou dela, né? Eles dois se divorciaram. E eles citaram, né, que não foi um casamento falho, foi um casamento de sucesso que durou apenas 3 anos. Mas pela 4ª vez, ela me demonstrou que não amava o Barney tanto assim. Porque se ela amasse o Barney mais do que eu acho que ela amava o Ted, ela teria não sacrificado a carreira, mas pelo menos diminuído as viagens que ela tanto fazia e que estava ocasionando as brigas no casamento dela. Coisa que ela não fez. Então, se vocês me perguntarem, o Barney amou ela de todo o coração. Porque ele largou, ele fez um monte de coisa, largou tudo que ele tinha e acreditava na vida dele pra ficar com a Robin. Mas ela não fez isso por ele, nenhuma vez. Ela pode até não ter amado o Ted tanto assim quanto eu acho, mas ela amou mais o Ted do que o Barney. Isso eu não tenho dúvidas. Por mais que ela tenha negado algumas vezes também, mas ela só negou porque, pra mim, como ela foi criada por um amor muito distante do pai dela, da mãe e tal, ela não sabe demonstrar amor, ela não sabe identificar tudo isso. Então é muito mais uma questão psicológica do que sentimental, minha opinião. Então sim, eu defendo o final original de How I Met Your Mother e eu prefiro o Ted com a Robin. Pra mim faz muito mais sentido e o amor deles dois é muito mais verdadeiro. E a única pessoa que valia a pena tudo pro Barney era um amor de família, era um amor de filha, que foi o que aconteceu no final e que foi emocionantíssimo também, quando ele pegou a filha dele pela primeira vez nas mãos. Então, essa é a minha opinião, e agora eu quero saber a sua. Eu acho que eu vou ser xingado um pouquinho aqui, vai ter bastante dislike esse vídeo talvez, mas eu conto com você agora. Me conta aqui o que você acha, você prefere o Ted com a Robin ou o Ted com a Tracy? Deixa seus argumentos aqui que eu vou ler todos os comentários, prometo. Podem discordar de mim, não tem problema, só vamos tentar maneirar nas ofensas por aí. E não esquece de deixar seu like aqui, de se inscrever aqui no canal, e se você quer saber de outras polêmicas, me pergunta aqui nos comentários, porque eu prometo que eu vou fazer um vídeo, comentar minha opinião, dar os meus argumentos e trazer um pouco mais de polêmica para esse canal, que tá muito tranquilo na minha opinião. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com outros fãs de How I Met Your Mother, para que eles também possam dar as opiniões deles no comentário. Não esquece de curtir o vídeo, e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!